Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Estamos juntos em mais um programa Momentos de Fé e é uma alegria entrar em sua casa. Começa o nosso programa hoje lembrando exatamente da nossa consciência. A consciência que temos de que estamos a serviço de Deus nosso Senhor por meio do programa Momentos de Fé, tentando fazer chegar até a sua casa orações, bênçãos, reflexões que te ajudem na fé, que te ajudem numa tomada de postura em relação à vida cotidiana, à sua convivência com o mundo à sua volta, à sua comunidade. Hoje nós temos a alegria de ter em nosso programa a Leninha, das pastorais sociais da nossa Arquidiocese de Montes Claros, e nós vamos conversar um pouco hoje sobre a realidade que estamos vivendo. Estamos aí em tempos de Copa do Mundo, estamos aí também numa fase cheia de expressões da sociedade, e expressões que por ora têm grande significação, por ora demonstram algumas incoerências. É um campo e uma realidade muito delicada o momento em que vivemos. Mas nós não podemos deixar de fazer reflexões que ajudem o povo e a sociedade para que tomem cada vez mais a postura mais acertada e vivam esse tempo com sabedoria, com discernimento, como verdadeiros cristãos, filhos e filhas de Deus que no cotidiano lutam por seus direitos, lutam por dignidade, por justiça, para que a verdade seja uma realidade em nossa sociedade. Muito bom estar com vocês. Vou passar a palavra agora para você, Leninha. Você possa se apresentar para as pessoas. É a primeira vez que você vem ao nosso programa. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Eu queria cumprimentar o Padre Jairo, mas também queria cumprimentar os telespectadores, os que acompanham o programa Aumento da Fé. É com alegria e satisfação que a gente vem aqui para contribuir com a reflexão e com o debate a partir de toda a nossa vivência e experiência junto às pastorais sociais da Arquidiocese, junto a toda a atividade que a gente faz no setor social, dentro de um contexto tão complexo, emblemático, que divide a opinião, que é sobre a questão da Copa do Mundo e o contexto sócio, político e econômico que nós estamos vivendo.
Bom, eu venho contribuindo, né, no Conselho Arquidiocesano, acompanhando as pastorais sociais e o setor social da Arquidiocese, entendendo que a nossa missão enquanto igreja é de fato levar o Evangelho, levar a palavra de Deus, mas acima de tudo também ter atitudes e posturas enredadas com a luta do povo empobrecido, do povo, de certa forma, excluído da sociedade e das políticas públicas de modo mais geral. Leninha, eu acho muito interessante e eu penso que neste momento, na hora em que estamos aí iniciando os Jogos do Mundial no país, né, penso que se faz necessária a todos nós, cristãos, católicos e a toda a sociedade, uma atitude de muito cuidado, né? Muita cautela. Com certeza. Sobretudo porque a gente percebe que a sociedade está inflamada. É verdade. Acho que é importante, padre, nós que somos católicos, cristãos de modo mais geral, pessoas responsáveis por este país, pelo bem-estar, principalmente dos mais fragilizados da sociedade, é importante de recordar alguns fatos que devem ser levados em conta nessa análise e nessa tomada de atitude com relação a esse assunto. Esse é um assunto que a gente já falou, né? Divide muito a opinião pública, mas tem alguns pontos que tem uma convergência, principalmente no que diz respeito às manifestações mais violentas, né? As manifestações em que há depredação, as manifestações em que há infiltração e outros interesses para além da manifestação popular. É importante lembrar que a Copa é uma Copa do mundo, não é uma Copa do Brasil. A Copa acontece no Brasil. O Brasil está recebendo o evento mundial e é importante entender que para submeter a todas as regras da FIFA, né, e a gente gostaria de lembrar, por exemplo, as duas Copas anteriores. A Copa da África do Sul, em 2010, foi uma Copa em que mostrou a ostentação da Copa e, do outro lado, a pobreza do país. A Copa de 2006 na Alemanha foi uma Copa emblemática porque ela também pressionou a FIFA a se posicionar enquanto país, a não ceder pela pressão da FIFA e pela exigência da FIFA. Então, em função da Alemanha e da África do Sul, em 2012 foi criada então a Lei Geral da Copa, que é a lei que vai regulamentar o funcionamento do país, vamos dizer assim, durante o período da Copa. Então, acho que é importante a gente perceber que o Brasil, ele foi, de certa forma, para o evento lutar, fazer política para que a Copa viesse para cá em 2007. Ou seja, há quase 7 anos nós estamos sabendo que a Copa iria acontecer aqui. Então, a avaliação que a gente faz é que todos os problemas sociais que estão estampados nas manifestações são problemas muito antigos, recorrentes de um país desigual, de uma concentração de renda, de uma concentração de riqueza. Então, o problema da educação e da saúde é um problema que perpassou e vem perpassando vários governos. Não é culpa deste governo, seja estadual, seja municipal ou seja federal. É um problema que a gente fala recorrente de vários governos, né? Então, acho que é importante a gente deixar claro que o que está evidente das lutas e das pautas sociais são lutas muito antigas desse país. Não é porque a Copa está acontecendo que esses problemas estão se acirrando. E é interessante o que você coloca, Leninha, e para você que acompanha em casa também, é preciso a gente prestar atenção nisto, né? Eu recentemente escrevi um texto demonstrando aí a minha indignação em relação a esta situação, porque assim, a gente percebe que, é claro, neste momento fica escancarado para a nação brasileira o fato de que, na grande maioria das vezes, e isto historicamente, as nossas autoridades constituídas, às vezes não investem em questões básicas para a vida do povo, fundamentais como saúde, educação, saneamento básico, não investem exatamente porque colocam outros interesses em primeiro lugar, e estas questões para a vida da nação brasileira, elas são prioridade, né? E assim, a indignação, a inflamação toda nesse contexto, a gente percebe que está no fato de que está visível a suntuosidade dos investimentos beneficiando a Copa, e isso já vinha acontecendo historicamente, e isso deixa o povo angustiado. E aí eu fico assim, ao mesmo tempo que toda a estrutura que foi levantada, ela mostra que tudo está na questão da importância que se dá às coisas, porque quando se dá importância à Copa, a verba aparece,
né? É preciso uma retomada de consciência das nossas autoridades para aquilo que grita, que se está gritando nos clamores do povo, né? Acho que esse é o grande clamor do povo nesse momento. Mas é uma constante, é como você falou, não é uma Copa do Brasil, é uma Copa do mundo. O Brasil recebe, nós temos um grande desafio, acolher estes jogos, né? Há na história das civilizações que em tempos de guerra se parava a guerra, né? Apesar das causas que eram consideradas nobres, se parava as guerras para receber os jogos como uma grande confraternização de um povo, de uma nação. Quer dizer, nós entendemos isto agora, mas eu vejo que nós estamos num momento muito cinzento, como diz a Adélia Prado. Nós estamos num momento muito delicado, porque o povo está meio confuso. Com toda certeza. O que eu queria destacar, acho que tem algumas questões que são importantes para a gente refletir. Primeiro, nós não podemos aceitar um discurso contra o nosso país, né? Nós não podemos ser repetidores, né, de posicionamentos que são contra o país. A nossa luta é contra os gestores, contra as políticas. E como você mesmo disse, padre, o problema do Brasil não é só a questão de recursos, é a questão da gestão dos recursos. Há recursos para tudo, como há para a Copa. Há recurso para a saúde, para a educação. A grande questão é que essa corrupção cultural que existe no país, ela corrói, né, a dignidade das pessoas a partir de que há desvio de recursos, a partir de que projetos importantes não chegam de fato para quem precisa. Então nós vivemos num país de muitas contradições, né? Porque a gente também não pode deixar de reconhecer alguns problemas importantes. A educação, eu me lembro que quando eu fui ingressar na universidade, eu não tinha opção, tantas opções como eu tenho hoje, né, de poder estudar. Então o ProUni, o Enem, o SISU, tantas outras formas e mecanismos de acessar a universidade. Então eu acredito que a gente vem avançando pouco, mas em relação aos graves problemas sociais do país, pouco se avançou, né? Então, assim, a gente tem uma sociedade, às vezes, que questiona o Bolsa Família, sem entender que milhares de famílias nesse país que não tiveram acesso ao estudo, é o único recurso que tem para alimentação, não consegue entender que na distribuição de renda, muitos ricos desse país, eles, de certa forma, foram privilegiados com perdão de dívidas, com a ajuda dos bancos, né, ao sistema financeiro. Então, a gente tem 500 anos de Brasil com 500 anos de desigualdades. Então, a gente tem um desafio grande e nessa Copa do Mundo, como você disse que a Adélia Prado falou, que a gente vive sob cinzas, eu também acredito, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Primeiro, de um lado, o Estado com seu aparato militar e de garantidor de segurança pública, que é o papel dele, né, treinando seus policiais para um enfrentamento maior. E de outro lado, as manifestações, que são legítimas, mas que a gente fica muito preocupado com esse processo dos black box, né? Das pessoas que tapam o rosto. Nós estamos numa democracia, nós podemos manifestar livremente, o povo tem que fazer pressão mesmo. No Brasil estão surgindo grupos radicais, né? O que a gente vê dentro das manifestações, quer dizer, é um momento de grande conflito. E o curioso é que dentro desta situação toda, a gente sabe que tem muita gente boa que estão dando gritos necessários, né, fazendo os clamores necessários, que há muito tempo se faziam necessários, né? É porque a coisa está inflamada, é que isso está tudo vindo à tona, mas em contrapartida, muita gente boa está temerosa, porque não sabe no que isso pode dar. Então, até trazer isto ao programa Momentos de Fé, que às vezes as pessoas ficam, mas o padre falando sobre isso no programa é mais religioso, mas eu vejo que é exatamente porque nós temos fé que esta situação toda pode levar a uma tomada de postura positiva por parte do povo, aquele que crê em Deus, que confia em Deus, que sabe que Deus, ao longo da história, sempre mandou seus mensageiros para abrir os olhos do povo e também das autoridades para abrirem seus olhos e mudar a conduta, mudar a postura, é que o programa Momentos de Fé traz esta reflexão para dentro dele, porque nós temos fé que a sabedoria divina sendo derramada sobre nós e sobre nossa sociedade, coisas melhores podem acontecer daqui por diante.
Porque o cidadão, quando ele assume o seu papel, não só para um momento de manifestação, ele começa a analisar as estruturas, ele começa a prestar mais atenção nas propostas, ele começa a olhar a realidade política, social e econômica, ele começa a tomar postura madura e adulta na hora do voto. Né? Nós estamos aí também no ano de eleições, então nós temos fé de que as pessoas amadureçam com todos esses sofrimentos. Realmente o que você colocou há pouco é angustiante, por isso eu dizia, citando aqui a Adélia Prado, porque tem uma entrevista riquíssima dela e essas nem sempre chegam aos meios de comunicação, né, de comunicação aberta. Graças a Deus nós temos a internet hoje que está ajudando nesse sentido. Mas, por exemplo, é triste você ver num país um povo angustiado, sofrendo, há baderneiros no meio desse povo, esse povo clamando por seus direitos e às vezes nós vemos as estruturas, a instituição que está aí para prezar pela verdade, pela justiça, pelos direitos de todos, às vezes se armando até os dentes para conter um povo que não quer ouvir. É verdade. Uma coisa que é interessante é porque o contexto não é só a Copa do Mundo, é um contexto de eleições gerais no país. Então todo mundo sabe que tem muitos interesses de todos os lados, há muitos interesses. Então veio a Copa e logo após a Copa, como o senhor bem lembrou, vem as eleições, né, gerais. Então é importante que a gente consiga também separar um pouco isso e sem entrar nesse discurso antipatriota, né? Porque eu acho que uma coisa que a gente prega é que a pressão popular é fundamental. Muitas conquistas deste país foram graças à pressão popular. O povo, de fato, tem que ser protagonista da sua história, dizer que política que está precisando ter mais investimentos, mas ao mesmo tempo a gente percebe que, como eu disse anteriormente, que as pessoas não estão valorizando a democracia que nós temos nesse país. Então, nós não precisamos ficar de rosto tapado, nós não precisamos nos esconder. Então, o que nos preocupa como o senhor mesmo disse, é que as manifestações, eles têm tomado um caminho da violência. Né? Muitos coquetéis, muita bomba caseira. Então, o que a gente vem assistindo nas grandes capitais, né? E a gente está imaginando que isso vai acontecer, né, nas grandes capitais, é que as manifestações deixaram de ser manifestações pacíficas, de paz, reivindicatórias, para manifestações que escondem outros interesses e pessoas com posturas de violência. Porque nós, da nossa igreja, pregamos uma cultura da paz, né? De que as pessoas sejam protagonistas, de que as pessoas possam anunciar o evangelho, a boa nova, mas denunciar as injustiças, mas ao mesmo tempo a gente percebe que não há um certo controle nesses movimentos, que eles são abertos, são livres. E aí o que a gente assistiu nos últimos meses, né, seja não só no Brasil, né, no mundo inteiro, as grandes manifestações tomadas por equipamentos violentos, né, como os coquetéis, como as bombas caseiras, né, molotov, que tem, de certa forma, ameaçado a vida humana, que é tão importante para a gente. A gente não pode, gritando pela vida, colocar a vida em xeque, né? Que é o que a gente tem visto. É muito preocupante. E eu penso que até trazermos esta reflexão para dentro do nosso programa, Leninha, nesta semana que estamos aí por começar, né, nos próximos dias da Copa, trazer esta reflexão para o nosso programa, quer demonstrar nossa consciência. Né? A igreja acredita nas manifestações, elas são importantes, mas a igreja, ela não é favorável ao tipo de coisa que tem acontecido dentro das manifestações, colocando vidas em risco. Nós temos que aprender a nos manifestar, e isto não só com manifestação, mas também em atitudes, em postura, numa constância, num cotidiano da vida em sociedade. Isso também é importante, né, Leninha? É importante. Inclusive, gostaria de pedir para você, assim, Leninha, e é importante vocês entenderem por que eu estou conversando com Leninha, porque ela, como representante dos movimentos sociais na Arquidiocese, faz parte de um imenso grupo em nosso país, nas mais variadas dioceses e arquidioceses, que sempre são favoráveis ao fato de que as pessoas têm que se organizar e lutar e reivindicar por seus direitos de uma forma sóbria e organizada. Então, assim, como vocês têm esse trabalho, muitas vezes estão na linha de frente, até em manifestações ao longo da história, o que você tem a dizer
sobre esta realidade e o que você vê que as pastorais sociais da igreja no Brasil têm a dizer sobre isso. Bom, as pastorais sociais do Brasil e na arquidiocese, é importante ressaltar que a nossa arquidiocese ela tem uma contribuição grande no contexto não só da Regional Leste 2, né, da CNBB, mas no contexto geral do país, né? Nós procuramos trazer todos os debates do campo da política e da fé, né, juntos, para que o povo da nossa igreja possa compreender que o contexto político exige de nós cristãos discernimento, coragem e, acima de tudo, a gente denunciar qualquer tipo de injustiça. Então, o nosso papel nas pastorais sociais, seja do contexto da igreja e da sociedade, é alertar, de certa forma, não só o mundo político, mas a sociedade de modo mais geral, essas desigualdades, as injustiças que acontecem no nosso meio. Então, o que a gente tem feito é muito mais um trabalho de formação, de cidadania, né? Lógico, calçado no Evangelho, né? Na luz de Deus, para que as pessoas possam, de fato, tornar essa vida, não só dele, mas do outro principalmente, uma vida melhor, com qualidade, com o direito à justiça, à paz e, acima de tudo, com acesso aos bens, né? Aos bens das políticas públicas. Então, o que a gente tem visto nos últimos anos é que há muita violação do direito, há muito direito sendo negado, seja para criança e adolescente, para a juventude, para os idosos, de modo mais geral para a sociedade. Então, o que a gente tem que fazer, o que a gente vem, de certa forma, incentivando, capacitando e organizando as pessoas para irem para as manifestações, sabendo por que elas estão lá, né? Qual a motivação dela estar lá, né? Não fazemos, como a gente faz aqui, o Gritos Excluídos, um ajuntamento de pessoas sem saber por que estão lá e o que estão fazendo lá. Então, normalmente as pessoas, anterior às manifestações de rua, há todo um processo de formação, de capacitação, para entender que nós devemos exigir direitos e que nós devemos, de fato, nos alinhar cada vez mais com os injustiçados, né, do Evangelho, que a gente fala, né, as pessoas que estão alijadas dos processos e principalmente das políticas dos programas. No caso da Copa do Mundo, o que a gente tem que fazer, né, como Montes Claros não recebe e não está, de certa forma, tão próximo, Belo Horizonte é a nossa capital que vai receber os Jogos, o que a gente tem feito é acompanhado um pouco e nas redes sociais, estimulando essa cultura da paz, né, do livre arbítrio, né, das pessoas, mas acima de tudo que as pessoas tenham responsabilidade sobre o outro, né, que não vá para as manifestações, né, carregadas de ódio, e lembrando que após a Copa são as eleições e que é isso, como você disse, né, que seja um momento oportuno de questionar toda a política que está aí, um momento importante talvez de fazer uma renovação, né, que a gente sabe que a política há uma perpetuação aí, de pai para filho, né, de gerações e gerações, a gente consegue pouca mudança nesse universo político. Porque até no momento desse de clamor, a gente pode correr o risco de ser apenas também, ainda que as causas sejam boas, também marionete. Porque a gente acompanha a massa, a gente engrossa o caldo, mas a gente não sabe de fato o que está acontecendo, nem que tipo de contribuição está dando quando há uma aglomeração de pessoas. E quando você colocava da formação de consciência, a grande responsabilidade, né? Eu até, quando nós conversamos sobre esse assunto aqui, a minha preocupação é exatamente esta, como sacerdote, como pároco, como apresentador deste programa. Eu sei que a gente tem um papel de formador de consciência e a gente precisa contribuir no nosso programa de um modo que as pessoas possam tomar suas decisões adultas, sóbrias, sábias, para se comprometer cada dia mais com a sua fé, para assumir cada dia mais o seu batismo, mas também não saindo da realidade, com os pés fixos na realidade, da vida em sociedade, né? Nós não vivemos isolados do mundo por ser cristãos e por isso precisamos refletir sobre os problemas do mundo social, político, econômico. Esse cenário que está aí tem nos angustiado. Qual é a postura que nós vamos tomar? Isso é importante a gente perceber. É verdade. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós vamos dizer assim que tivemos a oportunidade de estudar, de ter acesso à melhor comunicação, né? Que a gente sabe que há milhares de pessoas que a informação não chega, ou quando a informação chega é muito deturpada. Então, nós temos um papel fundamental e importante nesse contexto tão conturbado, como a gente já disse, né? De grandes manifestações, de muitas insatisfações, mas ao mesmo tempo nós temos uma ferramenta que é o voto, né?
para a gente não deixar se aliciar por pequenos favores, por troca de favores nesse momento, porque nós também temos a responsabilidade de eleger um bom Congresso, um bom Senado, bons governadores, bom presidente ou presidenta desse país. Então, cabe a gente também fazer esse trabalho de conscientização política, no sentido de mudar um pouco esse contexto das correlações das forças e da composição política do país. Leninha, numa frase nós poderíamos dizer que, apesar da indignação, a nossa atitude tem que ser de acolhimento dos jovens. Isso, como eu disse, é uma Copa do Mundo, então nós podemos falar mal do nosso país, isso que eu sempre digo, né? A gente fica irritado, né, quando algum europeu, americano vem falar mal do Brasil. Né? Nós temos sentimentos, né? Porque nascemos aqui, estamos aqui ajudando a construir a nossa história do nosso país. Então, na nossa avaliação, esse sentimento de patriotismo é importante nesse momento. Que deixemos todo nosso processo reivindicatório, de grandes manifestações, de pressão popular contra os governos para após a Copa do Mundo. A gente acredita que nós podemos ter assim, boas manifestações organizadas, legítimas, né, do povo, mas evitar a violência é fundamental nesse momento. Acolher bem as pessoas, acolher bem os visitantes, né? Porque o legado da Copa, eu acho que para além dos estádios, a gente pós-Copa também ver que legado ela deixou do ponto de vista da mobilidade urbana, dos investimentos que foram feitos, né? E tentar fazer pressão na próxima eleição para que haja uma inversão dos valores econômicos de investimento no país. Que haja essa inversão para o campo da educação, da saúde e, acima de tudo, de expectativa de vida para os jovens e para as crianças que nós temos aqui neste país. Então, assim, chegando às conclusões da nossa reflexão aqui, Leninha, e eu fico muito grato pela sua contribuição, a gente pode dizer assim, toda esta realidade nos mostra que a limpeza pode ser feita pela nossa nova postura, sobretudo com voto consciente. A realidade nos mostra com a Copa que recursos há e nós precisamos buscar esses recursos, sobretudo depois que terminarem os jogos, né? Reivindicar por esses direitos que são do nosso povo, como educação, saúde, saneamento básico, e aí vem todas aquelas realidades fundamentais para a vida do nosso povo. Recursos há, nós temos direitos, precisamos reivindicá-los cada dia mais, e que esta realidade que se mostra a nós possa ser para nós ponto de partida numa nova tomada de consciência e de atitude rumo às eleições de 2014. Não é isso? É isso mesmo, padre. Eu concordo plenamente com essa sua reflexão. Eu acredito que nós temos que fazer valer a nossa Constituição, onde fala que o povo tem que fazer o controle social. E o controle social é fazer gestão sobre os recursos que chegam no nosso município, o acompanhamento às câmaras municipais, o que os vereadores estão fazendo, votando, para onde está indo o nosso dinheiro. E aí eu queria muito agradecer pela participação aqui no programa e espero voltar outras vezes. Eu que agradeço, Leninha, pela sua presença, pela sua rica contribuição. Espero que você em casa também possa ter refletido, e fica aqui a nossa expectativa de que este tempo seja para nós tempo de mudança de atitude. Tomemos cuidado com todo tipo de violência, porque esta briga é pela vida e não pela guerra. Deus abençoe você que está em casa. Mais uma vez estamos juntos. Estamos aí também dentro de uma realidade de Pentecostes, e eu vou terminar o programa hoje rogando a bênção de Deus e pedindo o Espírito Santo para que nos dê sabedoria. Que Deus nosso Senhor derrame sobre nós o Teu Santo Espírito, derrame sobre a água que trazemos sempre para o nosso programa, Suas bênçãos e graças para que elas sejam fonte de força, energia e restabelecimento espiritual para você e todos os seus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos e a esta água o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Envia sobre nós, Senhor, o Teu Santo Espírito. Vem, Espírito Santo, com Teu poder tocar meu ser, fluir.
fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai.